E regressamos à análise com a ajuda do Dr. António Raposo Subtil. Doutor, ao fim de um ano de investigação, sendo que em Espanha e também no Quénia esta atividade já foi suspensa, também nos Estados Unidos não pode sequer trabalhar esta empresa, apesar de estar lá registada, já deveríamos ter pelo menos uma conclusão, se não uma reação por parte da Comissão de Proteção de Dados? Seguramente não é por estarem a investigar que não decidiram, porque isto não é um assunto que careça de tanta investigação. Carece sim de decisão no sentido de se estabelecer no regime português se quer admitir este tipo de processamento e este tipo de manuseamento de dados biométricos. E talvez a Comissão da Proteção de Dados tenha dúvidas se esta situação em concreto, se esta empresa em concreto, como o faz, se isto viola ou não viola o princípio da proteção de dados, nomeadamente também a lei da inteligência artificial e as bases, enfim, os pressupostos, que são pressupostos importantes, fundamentais, para que um sistema possa funcionar no Estado português, enfim, para a comunidade portuguesa. E pode haver aqui uma dúvida, não é para investigar, porque isto é muito simples, não é? É um sistema que a pessoa acede e verifica, nomeadamente o que na peça consta, que é se é possível modificar, é possível apagar. Ou seja, a certificação do programa, chamemos-lhe assim, se ele está sujeito a uma sindicância e a uma disponibilidade por parte do utente, daquele que, num primeiro momento, dispensou um dado biométrico. A empresa garante que é regulada e que há auditorias regulares que garantem que esses dados são apagados. É preciso ver. Ponto. Existe, desde 2018, uma carta ética para a inteligência artificial da União Europeia e agora, no dia 13 de março, foi aprovada a lei da inteligência artificial, onde estabelece os fundamentos e os princípios da utilização de mecanismos de sistemas de inteligência artificial. Acontece é que nós utilizamos essa informação como se fosse tecnológica. Quem é que tem que cuidar dos problemas de inteligência artificial? Os engenheiros, enfim, os técnicos informáticos. Não estamos a ver que isso é um comportamento social que nos vai arrastar para mudanças, enfim, em torno de quê? Da disponibilidade dos nossos direitos e em torno da relação com os outros e em torno da relação com as empresas. E ainda não estamos a ver isso como uma coisa de vida normal. Na nossa educação nós não fomos treinados, nós não fomos apetrechados, não apetrechamos os jovens nem os pais para lhes dizer, olha, como no passado defendemos a liberdade e a vida e a autonomia, temos que agora passar a defender estes dados biométricos sob pena de amanhã nós não conseguirmos controlar a nossa própria existência. Mas, doutor, aquilo que alega esta empresa é que não está a comprar o dado biométrico, que ele serve apenas para que a pessoa prove que é um ser humano e não uma inteligência artificial, uma conta criada por inteligência artificial, como há muitas no mundo da internet. No entanto, para poder ter acesso ao dinheiro, e é de dinheiro que falamos, esta pessoa tem que ceder, fazer essa prova de vida através de um dado biométrico. Portanto, eles dizem que o termo não é a compra e venda, mas a verdade é que para ter o dinheiro tem que se ceder esse dado. É importante saber que os dados biométricos é aquilo que dá unicidade, dá individualidade a uma pessoa. Pode ser uma impressão digital, a íris, pode ser dados relativos ao ADN, enfim, podem ser outros dados, mas são dados que identificam uma pessoa, que a transformam num código. A primeira coisa é saber se nós devemos popularizar, democratizar, liberalizar o acesso a esses dados. E não devem ser controladas as pessoas que os recolhem e que os tratam. Não. A União Europeia estabeleceu por regulamento que não. É preciso haver certificação, tem que se respeitar direitos fundamentais, não se pode discriminar, há um conjunto de regras. Depois, na realidade, vamos ver se essas regras vão ser respeitadas para esta empresa. Quem é que vê? As entidades que protegem, naturalmente, este direito fundamental à individualidade e ao direito fundamental à privacidade. E isso tem que ser visto na perspectiva do controle do poder público sobre o poder das empresas. Se a Comissão tivesse lá chegado e tivesse visto que, efetivamente, aquela referência é extinta, desaparece imediatamente, ela unicamente serve para distinguir um ser humano do dito ser artificial, à partida, qualquer um de nós não tem problema nenhum, porque não há nenhuma relação, não vai ser possível manusear aquele dado, é um flash e desaparece, se calhar, mas será que isso foi feito? Se foi feito, podia-se ter dito, é feito. E então, mas alguém tem que estar a controlar o momento subsequente, ou seja, temos de saber se aquele programa no dia a seguir não é mudado, é fiscalizado hoje e amanhã não é mudado. Isto é um bocadinho como as bebidas alcoólicas, as pessoas têm que ter na garrafa quantos graus tem, quando é que foi manufacturado, o prazo de validade, não é? Mas se a gente fiscaliza uma garrafa e depois as outras todas estão viciadas, o que acontece muitas vezes, na noite e na discoteca, o que acontece é que depois isso tem um impacto na saúde pública. Este mecanismo, que é um mecanismo artificial
mas que ele está suportado em programas, plataformas, apps, tem que ser mantido o controle, como as polícias mantêm o controle nas ruas sobre o comportamento das pessoas, naquilo que naturalmente pode conduzir à prática do ilícito. Acontece que isto é inovador e, por ser inovador, nem há mecanismos de controle estabelecidos, nem tão poucas pessoas estão preocupadas se aquilo lesa ou não lesa o seu futuro. Então aí estamos num momento de transição que é preciso naturalmente controlar e é preciso manter sob vigilância. Os desafios da legislação tentar acompanhar o avanço tecnológico, porque são velocidades